Alô, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso aplicativo e hoje a gente vai fazer a estilização para ficar o máximo parecido ou fidedigno à nossa tela de login. Primeiramente, a gente vai usar o Styles para nossa estilização, mas o que é esse Style, tá? O Style ele é uma aplicação JavaScript que a gente usa para estilizar o nosso componente. Então, todos os core components, os componentes principais, aceitam a prop style. O que isso significa? Assim como a prop source, aqui dentro de image, por exemplo, todos os core components, o image, o text input, o touchable, a view, elas aceitam um style como prop também. Vamos lá. Se eu colocar style, ele aceita, ele não vai dar erro nenhum. E esse style, ele funciona da seguinte forma. Nós vamos dar um igual. Nós vamos abrir e fechar o colchete. Isso é uma prop, tá? E ele está esperando alguma coisa aqui dentro. Que no caso é um objeto, tá? Então vamos lá. O nosso objeto, quando eu colocar aqui dentro um objeto vazio, nesse caso, ele já para de dar o nosso erro. E todos os atributos que a gente vai ter dentro desse objeto são tags do CSS. Vamos olhar aqui de novo o que ele fala sobre. Ele diz, por exemplo, que todos os estilos de nomes, né, dentro desse nosso style, eles são os estilos de nome usados no CSS, com uma exceção. Qual é essa exceção? Ao invés de a gente usar o CSS com o tracinho aqui, por exemplo, né, background -color, a gente usa camel case, que seria tirar o traço e colocar a próxima letra maiúscula, como background color. É dessa forma que ele aceita. Então, por exemplo, vamos começar com esse background color. Background color, 2 pontos, tá? E aí a gente pode botar uma cor aqui dentro. No caso, a gente vai pegar essa cor específica aqui, né? E colocarmos aqui com um hashtag e o número da cor. Beleza, olha só, tá vendo? Já ficou um fundo aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer é que a gente não quer só essa parte aqui, a gente quer que todo o aplicativo, de alto a baixo, fique com essa cor. Então, a gente vai ter que aumentar o tamanho do nosso aplicativo para 100%. Tamanho, no caso, height, altura, né? Tá vendo? Ó? Uma outra coisa é que ele é centralizado. Então, para centralização de divs, ou no caso, nesse caso de views, a gente usa o style. Na verdade, não é o style. A gente usa o align items. Nesse caso, vai ser centralizado. E o justify content. Tá? Nesse caso, também é centralizado. Center. Beleza? Ó, então, aqui ele já foi para o meio, já está ficando parecido. Ainda faltam alguns passos, mas está ficando do jeito que a gente quer. Beleza? Mas, se você perceber, se a gente for colocar cada um com o seu estilo aqui dentro, ele vai ficar um código muito sujo de ser visto. Então, existe uma forma melhor de fazer isso, que é usando o Style Sheet. O Style Sheet ele é uma abstração similar ao CSS Style Sheet, né? A uma folha de estilo. Então, dentro desse Style Sheet, ele é uma API que chama o estilo de CSS. E dentro dessa API existem alguns métodos, tá? O principal método que a gente vai trabalhar é o create. Então, ele funciona nesse estilo aqui, ó. Nós teremos primeiramente que importar o Style Sheet. E aí, aqui embaixo da nossa aplicação, vamos criar uma const styles que recebe esse Style Sheet com o método create. Tá? Dentro desse método create, ele vai abrir um objeto. Ele recebe um objeto. Então, ao invés de, por exemplo, a gente colocar tudo isso aqui dentro, a gente vai fazer da seguinte forma. Chamamos o nosso Style Sheet com o método create, passando o seguinte objeto.
Nós, nesse caso aqui, queremos o view. Vamos colocar view, 2 pontos, e passamos aquilo que a gente escreveu. Então, como é que funciona? O nosso estilo agora, ele vai ser referenciado por esse estilo aqui, tá? Styles. E dentro desse estilo existe o objeto view. Então, styles.view. E ele volta a ter a nossa estilização que a gente já tinha antes. Então, ao invés de ser em uma linha só, misturando tanto, vamos dizer assim, o HTML do React Native também com o CSS, a gente coloca os estilos em uma constante separada. Isso pode ser feito também em um arquivo separado, mas no momento a gente vai colocar somente aqui tudo junto, tá? Normalmente eu não gosto de chamar de view, isso aqui foi só por exemplo, mas eu gosto de chamar de container porque ele é um container principal que contém todo o filho aqui. Então, ele já não mais reconhece porque eu estou chamando view e não existe nenhuma view, mas se eu chamar o container, ele já vai reconhecer novamente. Agora a gente vai fazer um estilo para cada um dos nossos componentes, tanto imagem, quanto texto input. Vamos lá. Para cada um dos nossos estilos, a gente vai dar um nome diferente de acordo com o que a gente vai tratar. Por exemplo, para o image é um nome, para esse texto é outro nome, para esse texto é outro nome. Então, a gente vai colocar cada um com um nome específico para fazer referência ao style sheet criado aqui dentro. Vamos lá. Perceba que alguns estilos vão se repetir, porque de fato eles são estilos muito idênticos ou iguais. Então, ao invés de a gente escrever um estilo para o input do e-mail e um estilo para o input da senha, a gente cria um estilo só, chamado input, e vai editar ele. E se a gente precisar de alguma especificidade, a gente vai fazer um outro estilo para dentro desse text input, tá? A gente vai ver um exemplo mais à frente. Vamos continuar aqui criando os nossos estilos e chamá-los futuramente, para chamá-los futuramente. Vamos lá. E agora vamos fazer o estilo de cada um, tá? Primeiramente para a nossa logo. A gente vai ver o tamanho dela aqui, que é 122 por 122. Então podemos fechar em 120. Width 120, Height 120. Um adendo interessante que eu quero fazer é que a gente não precisa colocar pixels aqui, tá? E até mesmo ele não reconhece se for dessa forma. Então, qualquer coisa que não seja número, ele vai tratar como uma string e temos que colocar como se fosse uma string. Mas podemos fazer desse jeito, ok. Mas o React Native ele aceita perfeitamente isso, tá? Se fosse em porcentagem, por exemplo, a gente teria que colocar uma porcentagem, ok? Então, vamos voltar a 120, beleza? Para o título, temos que ele é do tamanho 16, um bold, né? Não aparece aqui, mas ele é um bold. E vamos lá. Título. Font weight 16. Font 16 não, font weight bold, né? Bold. Font size 16. Beleza. Tá dando erro porque tem que ser, como eu disse, entre colchetes. Ok. E ele tem uma distância daqui para cá de 40 pixels. Então, temos um margem top de 40 pixels. Beleza? Beleza, já tem essa distância aqui. Para o nosso subtítulo, a mesma coisa, só que tamanho 12 e distância de 10. Subtítulo, tamanho 12, distância de 10. Beleza. O texto tem que ser alinhado centralmente, então, text align center. Foi alinhado centralizado. Então, vamos lá. O nosso input, ele vai ser dessa forma. Vamos lá, vamos ver aqui. Ele tem
330 de largura e 55 de altura. Vamos colocar width 300, tá? Para caber na tela aqui e ficar mais bonito. E height 55. E a cor, background color, branca. Beleza? Além disso, ele tem bordas arredondadas, que a gente chama de border radius 10. Beleza? Agora temos as bordas aqui, falta só a gente separar eles. A margem top dele é 10. Né? Tá um pouco acima aqui. Nesse caso específico, esse primeiro ele tem uma margem top maior, que é 40. Como que a gente pode resolver isso? Cada elemento aqui do style, ele pode receber um objeto, sim, né? Mas ele também pode receber um array de objetos. Então a gente pode colocar um outro elemento styles aqui e receber um outro tipo de input que eu vou chamar de input first. E o que vai ter especificamente nesse input first? Vai ter margem top 40. Somente isso. Então, esse primeiro já vai estar numa distância mais considerada em relação a esse. Então, o que está acontecendo aqui no meu text input? Ele está pegando as estilizações do input, que são essas, e em segundo lugar, ele pega as estilizações do input first, especificamente somente esse primeiro text input aqui. Como no caso aqui a gente tem margem top nos dois, ele vai priorizar o último da fila. Primeiramente ele lê os elementos de tudo isso e depois ele lê tudo isso, e se alguma coisa for igual aqui e aqui, ele vai usar sempre o mais da direita, tá? Ele vai suplantar os anteriores. Beleza, vamos continuar. Temos o botão entrar, eu esqueci a senha e o cadastrar. Vamos lá, botões. Ele vai ser a mesma... praticamente a mesma daqui do outro, com uma diferente que Justify Content é Center. A diferença de que Justify Content e Align Items é Center. Beleza? A corzinha também vai ser diferente, obviamente. Vamos pegar a cor dele. Que temos aqui, beleza? Então, cor já é diferente. O texto também é uma cor diferente, né? Só color, FFF, beleza? O texto já está branco. E normalmente eu gosto de botar esse aqui negrito, então ele está bold de fato. Então, temos um font weight, bold, e também um font size 16. Dá mais destaque aos nossos botões. Vou esquecer minha senha, também é um botão. E no caso, tem um margem top também, 10. Beleza, no caso aqui ele não fica no texto, né? Ele fica na própria div do botão, que seria essa daqui. Beleza, exatamente. Tá? Então, essa é a nossa estilização. Falta ainda essa questão do e-mail e da senha, que é um atributo do input, que se chama placeholder. Que nesse caso aqui é e-mail e senha. Vamos lá, senha. Tá tudo junto, né? Vamos adicionar mais uma estilização dentro desse input, que é um padding, que significa um afastamento interno. Eu vou botar 10 aqui, e nesse caso ele afasta de todas as formas, tanto superior, quanto inferior, quanto esquerda, quanto direita. Ele meio que empurra todos os elementos que estão aqui dentro. Nesse caso, a gente vai usar somente um padding, mas não um padding total, mas horizontal. Então ele só vai empurrar as laterais. Visivelmente não aconteceu nada, mas aqui em cima ele não existe mais espaçamentos, só lateralmente, ok? Então podemos também tratar a senha, vamos lá, que nesse caso específico é Security Text Entry, na verdade, a gente deixa como
true. E aí quando a gente digitar, a gente pode visualizar ou não a senha, tá? Bom, então é isso. Está bem já parecido com a tela que queremos, tá? Talvez possamos colocar um espaço a mais aqui. Ao invés de 10, ele está marcando que é 20 aqui, né? Então vamos lá, só mudar. Input, margem top 10 a gente coloca 20. E agora, opa, não é no input não. É no botão, margem top 20. E ele está quase perfeito aqui, bem parecido com o que queremos aqui, tá? Continua para a gente ver como é que a gente trata agora a validação dos nossos logins. Provavelmente a gente vai ver React Hooks, tá? É isso, pessoal, até a próxima.